2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Essa leitura é poderosa e ela tem que ser feita com bastante atenção, porque tem muita informação do céu para nós aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a seguir. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e algumas traduções diz tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas as perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Amém. Meu Deus, que lista é essa? Que lista é esta daí? Cada pontinho daquele ali, irmão, é uma pregação, né? Cada palavra daquela, avarento, pecador, gente é contendeiro, gente da confusão, gente que não crê em Deus, profanos, ingratos, e uma expressão tão forte, são irreconciliáveis. Tem gente que vai ouvir o evangelho, vai ouvir a palavra, mas não toma prumo diante de Deus, não conserta a sua vida diante de Deus, não toma posição diante de Deus. O mundo que nós estamos vivendo, irmãos, são tempos difíceis, aonde a carnalidade está tomando conta, aonde o pecado está tomando conta, aonde os vícios, as drogas estão tomando conta, onde você ouvir um presidente da república dizer que é contra a família. O nosso presidente, se pensar um absurdo, um negócio desse, e a igreja pregando família, criação de filhos, pregando o bem-estar, o crescimento. Então é uma luta, porque o mundo aí fora caminha perdido. Quando você olha para a forma com que as pessoas vão vivendo, você fica assustado. Teve um estado nos Estados Unidos que tirou a Bíblia das escolas. E sabe qual foi a alegação? Que a Bíblia tem mensagem pornográfica. Eu não acreditei, eu ouvi um negócio desse, que a mensagem tinha mensagem pornográfica. Agora, numa reunião mundial de igreja, não vou ser precipitado em falar que é a igreja católica, mas eu não lembro qual igreja que é. Um bispo se levanta na reunião
para dizer que o Pai Nosso tem problema também de posicionamento e que ele não pode mais ser desse jeito que a gente ora. Eu nem parei para ler o texto, eu só li em cima, assim, falei, não merece nem minha atenção uma coisa dessa. Então, irmão, um mundo que vai caminhando de mal a pior, gente que vai vivendo uma vida que distancia de Deus, que leva para longe de Deus, uma vida horrível, que blasfemam contra Deus. A gente vê rasgar nossas Bíblias, pegar a palavra de Deus e chutar pela rua. Agora, essa semana passada, uma pessoa se pendurou da frente de uma Assembleia de Deus, dançando pornograficamente. Então, nós estamos vendo um mundo perdido, afrontando a Deus, afrontando a sua palavra. Vemos um mundo que tem se distanciado de Deus, dos seus preceitos. Mas a igreja, eita glória! Mas a igreja caminha firme na palavra, caminha firme na oração, mas a igreja continua cheia do Espírito Santo e mais, aguardando a volta do Senhor Jesus. A igreja continua aguardando a volta do Senhor Jesus. E pensa que a igreja olha, irmão, é antigo o que eu vou dizer, olha para o mundo e fala assim, vai melhorar? A igreja sabe que vai piorar. E faz muitos anos que a igreja sabe que o mundo vai de mal a pior, porque Jesus está voltando. Agora, nós precisamos desse texto que a gente acabou de ler, porque senão você vai ser um daqueles que vai estar dentro daquilo ali. Se você não tomar postura diante de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, Jesus está voltando, veja o que diz o texto, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, aleluia. Se tem por aí alguém se esquecendo da volta de Jesus, esse púlpito aqui não esqueceu, essa igreja aqui não esqueceu. Nós aguardamos a sua volta. Jesus está voltando e tudo que nós estamos vendo no mundo de ruim, que eu mencionei só a pontinha do iceberg, né? Só um pouquinho, tudo de ruim que está acontecendo é uma seta, é uma placa apontando para esse versículo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, irmãos, é hora de nos apegarmos com Deus. É hora de se agarrar com Deus. É hora de ficar crente, mas ficar crente de verdade mesmo. Ficar crente até o tutano, porque o mundo vai de mal a pior, mas a igreja vai do pior para o melhor. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja vai sair do mal, do ruim dessa terra e vai morar no céu eternamente com o Senhor. Aleluia! Isso que vai acontecer, então, tem que permanecer firme com o Senhor. Firme com o Senhor. Aí fica uma pergunta. O que precisamos fazer? O que podemos fazer enquanto Jesus não volta? Até Jesus voltar. O que é que nós temos que fazer enquanto Jesus não vem? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Primeiro lugar, santificai. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E a gente santifica a nossa vida em todas as áreas. Sabe como começa a santificação? Lendo a palavra de Deus. Porque santifica por dentro. A santificação é uma obra do Espírito Santo que vai trazendo ao seu entendimento aquilo que Deus não se agrada, aquilo que é pecado, aquilo que não louva a Deus, aquilo que não glorifica a Deus. Aí o homem deixa o cigarro, deixa a bebida, deixa a prostituição, deixa o adultério, deixa as drogas, deixa tudo que não presta para se santificar diante do Senhor.
prestes à volta de Jesus, nós precisamos de um compromisso de santificação. E antes da santificação ser a roupa, um pedaço de pano, a santificação tem que ser na mente. A santificação tem que ser no coração. Porque tem muita gente com uma roupa, tudo adequado, mas uma língua que só o dia que morrer tem que ter um caminhão para o caixão e um caminhão para a língua. Fofoqueiro, fala mal dos outros, toca onde não deve, fala mal dos outros. Então, que santificação é essa? A roupa está nos conforme, está de terno e gravata, mas deseja mal para os outros. Está todo bonitinho, mas olha para as pessoas. O homem olha para a mulher com um olhar malicioso. A mulher olha para um homem com um olhar malicioso. Está faltando santificação. E é o Espírito Santo, aleluia, quem vai fazer isso na nossa vida. Pessoa que deseja o mal, você nunca deseja mal para ninguém. Nunca deseja mal para ninguém. Eu já sofri ofensa, eu já fui pisado, eu já perdi situações que outras pessoas vieram e tomaram coisas que eram minhas ou poderiam ser minhas. Mas sabe o que eu fiz? Nada. Fui para o joelho, continuei minha caminhada, fui servindo a Deus. E o que é que Deus fez comigo lá na frente? Me honrou. Aleluia! Lá na frente Ele vai te honrar. Porque você vai permanecer diante do Senhor. Então, santificação. Segundo lugar, fica firme. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, fica firme. Firme, inabalável, casa na rocha. Você não pode ser, uma semana é crente, outra semana é frio. Você tem que ser firmado na rocha, servo de Deus, que tem uma sequência na vida espiritual. Marca o compasso e vai caminhando, e vai servindo, e vai adorando, e o Senhor vai te abençoar. Fica firme, fica firme. Você não pode titubear entre dois pensamentos. Você não pode deixar a sua fé ficar sendo abalada por qualquer coisa, não. Você não pode deixar a sua vida com Deus ficar sendo abalada por qualquer coisa, não. Você vai manter uma firmeza diante de Deus. E quando vier o tsunami, não vai abalar a tua casa, porque está firmada na rocha, aleluia. Aguenta firme, sua vida com Deus. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja vai do pior para o melhor. Aleluia! Terceiro lugar, viva o cristianismo. Viva o cristianismo, não é a campanha do oba-oba, não é uma festividade do cantor fulano de tal, não é uma festividade do pregador não sei o quê. E aí a gente vai para cá, depois vai para lá, depois vai para o outro, depois não sei para onde. Tem gente que vai assim, é crente macaco, vai pulando de galho em galho. Não, viva o cristianismo. E o que é viver o cristianismo? É viver o amor, é viver o perdão, é ajudar o próximo. O que mais que é ser cristão? É ajudar o próximo, é estender a mão ao aflito e necessitado. Ser cristão, seja cristão. Ame o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Que alguém possa olhar para você e os seus atos falarem mais alto do que as suas palavras. Né? Ou há um ditado antigo, uma frase, se não me engano é Billy Graham que saiu com essa, e dizendo o seguinte: eu não posso ouvir a sua pregação, porque os seus atos falam mais altos do que a sua voz. E é assim. Então, não adianta a tua voz se você não tem bom testemunho, um bom testemunho de crente, uma pessoa que compra e paga, dê um desequilíbrio. Não fuja de quem você deve, vai lá, faz um acerto, parcela, vê que jeito que vai ser, vê como é que vai fazer, porque você preza por um testemunho de alguém que é cristão, que serve a Deus, e não de um enrolão que vive aí em beira de esquina, mas de alguém que dá testemunho, que vive um cristianismo, que tem um testemunho a zelar, um testemunho a zelar. Eu sou cuidadoso. Às vezes eu estou sentado nessas viagens aí, e o pastor começa a falar alguma coisa, e aquilo ali é um problema, o que ele está falando, aí vem o garçom, eu mando o pastor ficar quieto.
Eu nem conheço o pastor, primeira vez que eu estou na cidade. Fala, pastor, vamos mudar nosso assunto aqui. Né? Tem gente aqui, ó, né, que não precisa não tem que ouvir nada disso aí, desse que o senhor está falando, que nós estamos conversando. Pronto, vai, porque você preza pelo bom testemunho. O bom testemunho. Agora tem gente que não está nem aí com nada, não está nem com a paçoca. E vai de qualquer jeito. Então não é assim. Viva como um cristão, irmão. Dá um testemunho de fé. Testemunho de fé. Outra coisa, o que é que diz o texto da Santa Ceia? Que se eu julgar a mim mesmo, eu não ia julgar ninguém. Eu não ia julgar ninguém. Se eu julgasse a mim mesmo, eu não ia julgar ninguém. Porque o que mais predomina nessa carne aqui, ó, é relevância, é querer sair por cima dos outros, sobrepor. Eu mereço, fulano não. Por que que esse conseguiu e eu não? Por que que fulano está lá e eu não estou? Por que que o outro não sei o que? Ele é pior do que eu. Mas se eu julgar a mim mesmo, não vou julgar ninguém. Então, uma vida de cristão enquanto eu estou esperando Jesus voltar. Quarto e último lugar. O que é que eu tenho que fazer até Jesus voltar? Vira para quem está do seu lado e diga, prega. Eu vou dar o microfone já para o primeiro aí que vai vir pregar. Pregar, irmão. Pregar você não precisa de microfone. Pregar você não precisa de púlpito. Pregar você prega na fila do supermercado. Pregar você prega na fila do banco. Você prega quando para com a vizinha varrendo a calçada, tirando a folha da calçada. Você prega quando você diz Jesus te ama. Que é uma pregação maior do que o amor de Cristo por alguém. É uma frase e você pregou. Dizer para alguém, eu vou orar por você na igreja hoje. Aí você está pregando. Você é tão simples uma coisa dessa, eu vou pregar. Deus te abençoe. Às vezes eu converso com pessoas, eu não sei se eles são ateus, o que é que eles são, mas eles falam tudo menos Deus. Aí no final eu dou-lhe Deus, eu falo, Deus abençoe, Deus vai dar vitória, o Senhor seja contigo, os anjos, quando eu digo os anjos acampam ao seu redor, e o povo é supersticioso, né? O povo quase se benze. Os anjos acampam ao seu redor. O povo quase se benze lá. A hora que eu digo que os anjos vão ir com ele. Amém, amém, amém. Eles querem que o anjo vai. Mas isso aí, você está pregando, você está falando de Jesus. Eu não conheço uma pessoa mais estratégica para pregar do que a minha esposa. A Sandra, ela tem uma estratégia, uma sabedoria para pregar. Para gente que eu e você nunca vamos ter acesso, com gente grande, dentro da USP em São Paulo, ela já pregou para doutores renomados, esses que aparecem aí na televisão, ela já pregou. E tem gente que eu falo, Sandra, mas como é que você falou assim, como é que você chegou? Não, teve um que eu cheguei e falei assim para ele, falei, Deus falou comigo. Eu não acredito que você evangelizou falando, Deus falou comigo. Eu falei, Deus falou comigo. Aí a pessoa falou, tá. Depois veio atrás de mim. Falou, o que você falou lá aquela hora? Não, Deus falou comigo. Como assim? Aí preguei Jesus para aquela pessoa. Então, tem tantas formas de evangelizar. Tantas formas de evangelizar. Prega. Enquanto Jesus não volta, a igreja está aqui com uma missão. Pregar o evangelho. Ganhar almas para Jesus. E aí, a gente tem que estar atento, porque o diabo vai querer gastar sua energia com coisa que não é importante. Existe um demônio só para fazer confusão dentro de igreja. Sabia que existe um demônio desse? Só para fazer confusão. Tem um livro que eu já li, um demônio morava dentro do porão, sobre batalha espiritual. Esqueci o nome do livro para te contar. O diabo morava lá embaixo do porão. E ele dizia, e o diabo falava, não, eu só saio no dia de culto. Aí no dia de culto eu subo lá e eu vou para a igreja também. Mas o que você vai fazer na igreja? Adorar a Deus? Não, só fazer confusão. Esse mundo tenebroso. É esse livro aí mesmo. E o diabo morava no porão, embaixo da igreja. Então, irmão, tem coisa que não vale a pena, tem coisa que não é para roubar a tua fé. É para minar a tua fé, é algo espiritual, irmãos. E a gente tem que estar atento
porque demônios existem e estão aí para roubar o seu chamado, para roubar a obra de Deus da tua família, para roubar a bênção de Deus de você num culto, para fazer você ficar aí olhando a borboleta que passou, o mosquito que não sei o que lá, e Deus está operando, Deus está falando, o louvor está comendo solto, Deus está fazendo a obra, o culto está acontecendo, e tem gente que está lá emburrado, está lá não sei o que, porque não sei o que lá, porque pisaram no meu pé, ou porque o portão quebrou na hora de sair, e não sei mais o que. E acorda, irmão, e não deixe o diabo minar sua vida espiritual. Esteja atento, porque enquanto Jesus não volta, a igreja do Senhor segue avante triunfante, aleluia. Então fica firme, pregue a palavra, caminhe firme com o Senhor nosso Deus, porque Jesus está voltando e nós aguardamos a sua vinda. A qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, essa igreja será arrebatada. Nós vamos desaparecer dessa terra e vamos aparecer lá no céu. Vai findar a luta, vai findar as lágrimas, vai findar a batalha, as tristezas, as doenças, o problema físico, vai ficar tudo para trás, as tristezas, e nós vamos ver como Ele é. Oh, aleluia, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, amém, aleluia. É boa essa palavra, dá um glória, aleluia, leva para casa, agarra, põe no coração, pratica aquilo que o Senhor está falando conosco, através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus. E o texto primeiro que a gente leu, com toda essa lista aí, é para a gente fazer uma análise de nós mesmos. Vamos colocar em pé. Tem alguém aqui pela primeira vez? Dá um sinal com a mão, pela primeira